Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui a mais um momento de estudos, né? Vamos falar hoje de transição escolar e como é que isso cai nas provas de concurso aí na área de educação. Quando a gente fala de transição escolar, a gente primeiro tem que ter em mente o seguinte: antes de qualquer coisa, a criança vai entrar na escola, né? Ela vai entrar, seja na creche, seja na pré-escola, seja no ensino fundamental, enfim, seja em qualquer nível e etapa de escolaridade, essa criança vai sair do seio familiar, né? Ela vai sair do âmbito familiar e vai para a primeira instituição escolar, né? Creche, pré-escola, ensino fundamental, enfim. Quando a criança vai fazer essa mudança, já é uma transição. Então a gente tem que ter em mente o quê? Qualquer transição está prevendo, está enxergando aí uma mudança de uma situação para uma outra situação. Então, a criança que nunca foi para a escola, então essa criança está no seio familiar, ela está ali convivendo só com algumas poucas pessoas, alguns poucos adultos, outras crianças, eventualmente, e aí ela vai para a escola, ela vai para a pré-escola, ela vai para a creche, ela vai para o berçário, enfim, ela vai para uma instituição aonde ela vai ter um convívio com outras pessoas. Já é uma grande mudança na vida dessa criança. Então, a gente tem que entender que a transição escolar, ela percebe aí quaisquer mudanças significativas na vida da criança. E que acontece até mesmo antes dessa criança entrar na escola, né? Bom, uma vez essa criança na escola, entre a creche e a pré-escola, há uma outra transição que tem que ser considerada, que precisa ser pensada e analisada com todo cuidado. Da pré-escola para o ensino fundamental, há uma outra transição que precisa ser também cuidadosamente planejada e executada da melhor maneira possível. Dentro do ensino fundamental também há uma outra transição entre os anos finais e os anos iniciais do ensino, aliás, ao contrário, né? Dos anos iniciais para os anos finais do ensino fundamental. Aí uma grande ruptura, muitas vezes, inclusive de período de escolarização. Muitas vezes nos anos iniciais, na grande maioria das vezes, né, os anos iniciais frequentam a escola no período da tarde e os anos finais do ensino fundamental já têm as suas aulas no período da manhã. Outra transição importante que ocorre na vida escolar dentro da educação básica é dos anos finais do ensino fundamental para o ensino médio. Então vejam, são sempre momentos, né, de mudança, são sempre momentos importantes e que precisam ser cuidadosamente planejados, pensados e também precisa se respeitar as crianças e os estudantes para que essa transição ocorra da melhor maneira possível. Belezinha? Vamos ver como é que isso cai nos concursos, como é que esse assunto é trabalhado. A gente vai aprofundar um pouco um viés, especialmente aquilo que mais cai nos concursos, e depois nós vamos resolver a questão. Bora lá? Olha só, a transição escolar, né, o momento de mudança, a que mais cai nos concursos públicos é a transição escolar da, da educação infantil para o ensino fundamental. Especialmente porque há aí uma mudança, inclusive de prédio, né? Dificilmente as escolas de pré-escola têm o primeiro ano do ensino fundamental ou outros anos, né, do ensino fundamental e vice-versa. Escolas de ensino fundamental dificilmente vão ter turmas aí de pré-escola. Tá? Então, são inclusive em prédios diferentes, né? Em locais diferentes. E é o que mais cai no concurso, é exatamente essa transição, tá? Da educação infantil para o ensino fundamental. Bom, e aí está acontecendo o quê? É dentro da
educação básica, né? Toda essa transição está acontecendo entre as duas primeiras etapas, né, da educação básica, que é a educação infantil e o ensino fundamental. Bem, essa transição, ela merece muito cuidado, muita atenção. Afinal de contas, essa transição, ela não pode prever, e anota aí no seu caderninho, né? Esta transição escolar, ela não pode passar por nenhum momento de ruptura, de quebra, né? Então, não pode haver, não ruptura, tá? Ou seja, é preciso que haja uma continuidade, continuidade. É preciso que haja equilíbrio, né? Ou seja, que a mudança, né, da educação infantil para o ensino fundamental não quebre, não marque. Já vai haver por si só uma grande diferença e as crianças vão viver essa mudança toda, mas tem que ser da melhor maneira possível, tem que ser da maneira mais integrada possível, sem ruptura, sem quebra, sem grandes marcos, isso tem que ser de uma forma mais tranquila. Então, essa transição, ela pode ser também representada pelos momentos de aprendizagem, né? E quais momentos de aprendizagem são esses? Os processos de aprendizagem que as crianças viveram na educação infantil, então ela vai passar aí, né, pelos momentos de aprendizagem, aprendizagem da educação infantil, tá? E isso vai ser considerado e vai ser respeitado nesse momento de transição para o ensino fundamental. E aí há que se considerar e respeitar todas as singularidades, todas as diferenças, todas as questões especiais de cada uma dessas crianças, né? Então, essas relações, as relações que elas estabelecem com os conhecimentos, como é que elas aprenderam, essa relação com a natureza das diferentes etapas, né? Uma etapa tem uma característica, a outra etapa tem outra característica. E do que a gente está falando, né? E já entrando aí, especialmente no quê? Num momento de acolhimento. E quando a gente está falando de acolhimento, a gente está falando também de um processo adaptativo, né? A gente está falando de adaptação. Porque se está havendo mudança, essa mudança não pode ter ruptura, ela tem que ser contínua, ela tem que ser gradativa, portanto, há aí um momento de adaptação. Das crianças, evidentemente, não é? Mas também essa adaptação tem que passar pelos professores. Mas aí você pode estar se perguntando assim, professora, mas espera aí, o professor da educação infantil vai fazer essa transição, ele vai também mudar de segmento, mudar de etapa e vai para o ensino fundamental? Não, né? Cada um vai ficar na sua etapa, se assim desejar. Se o professor da educação infantil quiser continuar na educação infantil, não há o que faça ele mudar, principalmente se ele prestou concurso só para isso, né? Agora, se ele está numa outra rede, numa outra escola que poderia fazer essa mudança, só se ele quisesse. Se não, o professor da educação infantil vai ficar na educação infantil, o professor do ensino fundamental vai ficar no ensino fundamental. Quem vai fazer a transição, quem vai fazer essa mudança é a criança, e é ela que tem que ser respeitada. Mas o professor precisa olhar para essa mudança, porque ele também precisa se enxergar nesta mudança, ele também precisa se enxergar nesse momento de adaptação, nesse momento de acolhimento, né? Então, essa transição precisa ser cuidadosa. Para quê? Que essa nova etapa acabe proporcionando vivências com base naquilo que a criança é capaz de fazer, naquilo que a criança já aprendeu, respeitando aí essa criança nessa perspectiva de continuidade desse processo
da vida escolar. Então, é uma adaptação, mas é também um acolhimento, uma adaptação, mas é também continuidade, ó, continuidade da vida escolar, certo? Ó, da vida escolar dessa criança, ok? Bom, e aí a gente está batendo numa tecla, né? Uma palavrinha aí que vocês podem anotar como palavrinha-chave desse assunto, né, de transição escolar, que é a palavrinha o quê? Ó, respeito. Respeito, respeito a este processo educativo, respeito para que esta transição ocorra respeitosamente, envolvendo os futuros professores do ensino fundamental e que aí os professores da educação infantil devem elaborar relatórios, portfólios, né? Por quê? Ele vai comunicar ao professor do ensino fundamental todas essas aprendizagens, todas essas experiências que as crianças passaram por ela. Né? Então, nesse momento, vai haver aí o quê? O que vai haver? Olha, esse respeito, né, do professor da educação infantil para o fundamental, por intermédio de, ó, relatórios das aprendizagens dos estudantes, né, das crianças, relatórios de desenvolvimento, portfólios, outros mecanismos, outras ferramentas avaliações, né? Agora, cuidado, porque essas avaliações aqui na educação infantil, elas jamais terão caráter de retenção, jamais serão objeto de ingresso, né, requisito de ingresso para o ensino fundamental. Então, cuidado, hein? Isto aqui é para relatar, é para contar o que da criança, né? Ó, da criança para o professor do ensino fundamental, que vai precisar conhecer essa criança, porque ele não conhece. Ele vai estar recebendo essa criança no primeiro ano do ensino fundamental. Então, essa criança precisa vir acompanhada do relatório de desenvolvimento, relatório de aprendizagens, os portfólios e outros documentos quaisquer, né, que vão demonstrar as experiências pelas quais essas crianças passaram, a sua trajetória aí durante a educação infantil, enfim, os registros todos que vão contribuir para que o futuro professor, né, a escola do ensino fundamental, conheça melhor essa criança, aprenda sobre a história dessa criança, sobre o que ela já viveu dentro da escola, enfim, de cada uma em especial, porque cada criança é uma criança, tá? Afinal de contas, são dados e informações relevantes para o início da vida no ensino fundamental. Então, são informações relevantes, ó, informações relevantes. Belezinha? Bom, o melhor dos mundos, o ideal mesmo, é que haja aí uma conversa, uma troca, uma visita, né, aos anos iniciais do ensino fundamental, isso por parte do professor da educação infantil. Então, é preciso haver muito diálogo, né? É preciso haver visita à escola, né, para a qual a maioria das crianças vai ali dar continuidade à escolarização, né? É preciso haver uma conversa, né? Conversa entre os professores, afinal de contas, eles precisam trocar material, né? Então, tem que haver também troca, né? Troca de material, ó, de material de um e de outro, certo? Por quê? Porque
entre a educação infantil e o ensino fundamental, há muitas diferenças e a gente já sabe de todas elas, né? Agora, os anos iniciais é preciso também que haja acolhida, que haja facilidade nessa vida escolar que essas crianças vão ter aí nessa outra etapa, né? Então, os anos iniciais são extremamente importantes, né? Também e principalmente para acolher, né? Para acolher e para facilitar a inserção, para facilitar aí essa adaptação à nova realidade, a essa nova escola, dessa nova etapa, né? Agora, não é só isso. Se fosse isso, já seria bastante, tá? Mas, além de tudo isso, a gente precisa pensar e considerar nas superações. As superações de quê? Superações de estados de dificuldade, né? Então, superar possíveis dificuldades, dificuldades, possíveis entraves, entraves, para garantir o sucesso, para garantir uma vida escolar, uma vida acadêmica melhor, né? Melhor adaptada, melhor aceita. Então, para ter o quê? Sucesso na vida escolar. Na vida escolar, né? Dessa nova etapa que está se iniciando aí, né? Enfim, é indispensável que haja, principalmente, equilíbrio aí nessa mudança, porque essa mudança não é fácil. Pensa, se fôssemos conosco, né, adultos, já seria difícil. Imagina com crianças, né? E crianças de 5, 6 anos de idade. Então, é muita mudança para elas, né? Para viverem aí. Pensa comigo, só o espaço já é por si só muito diferente. O espaço de uma creche, de uma pré-escola, são diferentes dos espaços de uma escola de ensino fundamental. Começa do parque, né? Algumas escolas de ensino fundamental nem parque tem, o mobiliário. Tudo é grande, né? A escola de ensino fundamental, tudo é grande para aquela criança. Os sanitários, o mobiliário, então, enfim, toda a dinâmica, né? A imensidão dos prédios, as escadas, os adultos que trabalham ali são outros, diferentes daqueles que as crianças estavam habituadas. Então, olha, isso só para a gente falar no aspecto físico, né? Olha quanta mudança que tem. Mas ainda a gente tem que pensar que essa transição tem que, para que haja sucesso, né, tem que considerar uma continuidade, continuidade do que? De aprendizagens, de aprendizagens. Né? Então, aquilo que a criança começou a aprender lá na educação infantil, tem que haver continuidade, então tem que ter também um acolhimento afetivo, né? Então, acolhimento afetivo, emocional, né? Considerar todas essas questões, porque afinal de contas são crianças e crianças pequenas, né? Bem, nessa continuidade de aprendizagem, é preciso que os professores do ensino fundamental considerem aquilo que as crianças aprenderam, aquilo que elas já sabem e aquilo que elas são capazes de fazer, aquilo também que elas são capazes de aprender. E o que a gente tem que ter em mente, né? O que você precisa guardar e anotar aí no seu caderno, tá? Que você tem que evitar a todo custo nesse momento de transição. O que a gente tem que evitar? Porque a gente já viu o que vai superar, né? Um momento de superação. E o que a gente tem que evitar? Evitar, rupturas. Ou seja, sabe, acabou aqui a educação infantil e aqui começa o ensino fundamental. Não é assim. Então tem que acabar, romper com a fragmentação, com a ruptura, com a descontinuidade do trabalho pedagógico que teve início lá na educação infantil. Então você tem que acabar com ruptura, você tem que acabar com fragmentação,
tá? E você tem que ter em mente que essa transição tem que ser uma continuidade, né? Tem que, bom, fora tudo isso que a gente já pensou, já falou, já discutiu, né, a respeito aí dessa transição da educação infantil para o ensino fundamental, né, da pré-escola para o ensino fundamental, a gente também precisa considerar os direitos de aprendizagem e os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento da criança que estão previstos lá aonde, ó, na BNCC. É isso mesmo, porque lá na BNCC a gente tem os campos de experiência, né? E é a BNCC que vai discriminar as aprendizagens que se espera de cada etapa, né, de escolaridade, dentro da educação infantil, o que se espera em cada campo de experiência, ou seja, você não pode esquecer que na educação infantil tem aprendizagens e que cada um dos objetivos de aprendizagem, eles são indicativos dos objetivos que devem ser desenvolvidos ali ao longo da educação infantil. Esses objetivos, né, que se espera ali previstos na BNCC, mais tarde eles vão ser ampliados e aprofundados no ensino fundamental. Então tem uma continuidade também dessas aprendizagens. Ah, outra coisa, não vai se esquecer nunca, em tempo algum, jamais, que a escolarização na pré-escola, né, ter cursado a pré-escola não é condição, nem é pré-requisito para o ingresso no ensino fundamental, ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas não é pré-requisito, muito menos os relatórios portfólios ou relatórios de desempenho das crianças da educação infantil. Isto também não é critério de ingresso, critério de acesso ao ensino fundamental. Vamos lá resolver a questão e ver como é que essas coisas são abordadas nos concursos? Bora lá! Olha aí, nossa primeira questão, Instituto Consuplan, Prefeitura de Viana, professor de Educação Básica, anos iniciais. A transição da educação infantil para o ensino fundamental apresenta diversas particularidades que devem ser expressas em conjunto da criança com o docente, sua escola e sua família, ou seja, é todo mundo atuando nessa transição, né? Então tem que haver aí uma conversa, um diálogo da escola, preparar aí essa família que vai também, né, ser transferida de escola, né? Vai sair da pré-escola, vai para o ensino fundamental, enfim, não é só a criança, né? A criança e a família é outra realidade, né? Ó, a partir destas particularidades, assinale a opção que apresenta as mudanças que ocorrem nesta transição. Então, quando a gente vai fazer esse momento de transição entre educação infantil e ensino fundamental, o que que vem? Eu vou ler as alternativas e vou dar um tempinho para você pensar aí na resposta, ok? E aí eu já venho conversando com vocês. Ó, integração e mudança total dos processos de aprendizagem, integração e continuidade dos processos de aprendizagem, respeito à coletividade e não permissividade à singularidade, esquecimento da etapa anterior para preenchimento da etapa posterior. Pensa aí, eu vou te dar uns minutinhos para você pensar na resposta. Pronto? Tudo bem? E aí? Essa tá fácil ou tá difícil? Vamos assinalar a resposta logo de cara? É isso mesmo, ó. A alternativa correta é a alternativa B. Por quê? Olha, integração e mudança total dos processos de aprendizagem. E cadê a continuidade, né, do processo de aprendizagem que começa lá na educação infantil e precisa ter continuidade? Cadê a continuidade, né? Ah, faltou aqui nessa alternativa. B, integração e continuidade dos processos de aprendizagem. É isso que se espera nesse momento de mudança, né, entre a educação infantil e o ensino fundamental.
C, respeito à coletividade e não permissividade à singularidade. Quer dizer, eu não posso enxergar a singularidade de cada criança, a individualidade de cada criança. Não é isso que está previsto aí nesse momento de transição, mas sim é esse respeito, né? Esse respeito à individualidade, enfim, não é a nossa alternativa. E por último, D, olha, esquecimento. Quer dizer, vai esquecer a etapa anterior, apaga a educação infantil da sua vida e vai preencher a posterior. Que isso, né? Portanto, nossa alternativa correta, e eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo, da nossa primeira questão é a alternativa B. Bora lá resolver mais? Segunda questão, 2020, Banca Fauel, Prefeitura de Jaguapitã, lá no Paraná, prova para professor. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, relata sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental, sendo as duas etapas da educação básica. Ok, até aqui perfeito, né? Até aqui tá tudo certinho. Que requer muita atenção para que haja, olha, equilíbrio entre as mudanças introduzidas. Diante dessas afirmações, pode-se garantir. Então, o que é que se tem que garantir aí nesse momento de transição, nesse momento de mudança? Que haja integração e continuidade dos processos de aprendizagem das crianças. Ao que tudo indica, né? Não vou nem falar porque vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. B, haja alfabetização e continuidade dos processos de socialização das crianças. Ao que tudo indica é o quê? C, haja integração e continuidade dos processos lúdicos das crianças. E aí, o que essa alternativa está indicando? D, haja socialização e continuidade dos processos psicológicos das crianças. Vou dar aí uns minutinhos para você resolver. E aí, tá fácil essa? Fácil também, hein? Vamos lá? Olha só, haja integração e continuidade. Veja que a palavra continuidade apareceu aqui, olha, em todas as alternativas, né? Então, olha por quê? Porque a ideia dessa transição é exatamente isso, dessa mudança, né? Que haja continuidade, que seja feita num espírito de continuidade. Então, olha, tem que haver o quê? Integração, alfabetização, integração, socialização. Bem, socialização e continuidade, ok, tem que haver, né? Dos processos psicológicos das crianças. Olha, até aqui tudo bem, mas chegou aqui nos psicológicos da criança, invalidou a questão, né? Afinal de contas, a educação infantil, assim como outras etapas da educação básica, as crianças precisam ser educadas e formadas na integralidade, não só nos processos psicológicos, né? Mas nos físicos, emocionais, cognitivo, enfim, é a criança no integral, né? Então, não é só no psicológico. C, haja integração e continuidade dos processos lúdicos da criança, vai acabar limitando, assim como limitou essa outra alternativa de falando só dos psicológicos. Então, vou falar só de processos lúdicos das crianças? Não, né? Evidentemente que a ludicidade precisa acompanhar principalmente os anos iniciais do ensino fundamental, mas também não é só esse olhar que há que se ter, né? B, haja alfabetização e continuidade dos processos de socialização das crianças. Bem, os processos de socialização também já são limitantes e vão limitar, né? Só no aspecto de relacionamentos das crianças? Não. E agora, alfabetização? Jamais. Alfabetização não tem que acontecer na educação infantil. Tá? A alfabetização é para o ensino fundamental. Então, não tem que haver alfabetização e continuidade, tá?
Portanto, só nos resta a alternativa A, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui junto comigo. Olha, haja integração e continuidade dos processos de aprendizagem, ou seja, os processos de aprendizagem têm que ter essa continuidade, não tem que haver ruptura, né? Então, aqueles objetivos previstos lá na BNCC, eles têm que ter continuidade da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental. Portanto, nossa alternativa correta da questão número 2, que eu tenho certeza que você gabaritou aqui, é a alternativa A. Terceira questão é uma questão de 2019, da banca IESES, Prefeitura de Gaspar, lá em Santa Catarina, professor de Educação Física. Ó, assinale a alternativa correta no que diz respeito à transição da educação infantil para o ensino fundamental, conforme a BNCC, né? A Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Esta transição garante a integração e alteração dos processos de aprendizagem das crianças. B. Depois da transição, deve ser construída uma base no que os educadores sabem e são capazes de fazer para evitar, assim, a descontinuidade do trabalho curricular. C. Para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é indispensável o equilíbrio entre as mudanças introduzidas devido à alteração dos processos de aprendizagem. E D, a transição entre essas duas etapas da educação básica requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas. Pensa aí para a gente responder daqui a pouquinho. E aí, pensou? Chegou já na resposta? Vamos lá? Ó, essa transição garante integração e alteração nos processos de aprendizagem? Alteração não, né? Equilíbrio, continuidade, manutenção desses processos de aprendizagem. Então, não é a nossa alternativa A. B, depois da transição, quer dizer, depois, passou, deve ser construída uma base no que os educadores sabem e são capazes de fazer para evitar a descontinuidade do trabalho curricular. Quer dizer, a responsabilidade aí é só do professor depois da transição? Não, né? Se eu estou pensando numa transição da educação infantil para o ensino fundamental, né? E conforme a BNCC, não é depois, né? É durante. C. Para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é indispensável o equilíbrio entre as mudanças introduzidas devido à alteração dos processos de aprendizagem. Bom, até aqui estava tudo bem. Essa alteração dos processos de aprendizagem invalidou a questão, porque não tem que haver alteração dos processos de aprendizagem, mas continuidade, né? Ó, é continuidade, né? Que tem que haver, e não alteração do processo de aprendizagem. E, portanto, a nossa alternativa correta é sim a alternativa D, a transição entre essas duas etapas da educação básica. Quais duas, né? Educação infantil e ensino fundamental requer muita atenção para que haja equilíbrio. Aliás, uma das palavras-chave que a gente falou aí o tempo todo, né? Entre as mudanças introduzidas. Portanto, a nossa alternativa correta para gabaritar é a alternativa D, de está dando tudo certo. Bora lá resolver mais. Questão 4, 2019, Universidade Federal do Paraná, né, a UFPR,
né? Universidade Federal do Paraná, Prefeitura de Quatro Barras, prova para professor. Quanto à transição da educação infantil para o ensino fundamental, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. Um dos objetivos de aprendizagem das crianças a ser considerado na transição é se utiliza um vocabulário relativo às noções de grandeza, espaço e medidas como meio de comunicação das suas experiências, tá? B. A obrigatoriedade de transição a partir dos 4 anos de idade tornou a pré-escola parte do ensino fundamental, dada a perspectiva de escolarização. C. Para o acesso ao ensino fundamental, deve-se verificar se as crianças atingiram as aprendizagens esperadas na educação infantil a partir dos objetivos de aprendizagem. D. A realização de conselhos de classe entre professores da educação infantil e do ensino fundamental é prevista para facilitar a inserção das crianças na nova etapa escolar. E a transição deve ser acompanhada por registros que evidenciem o desenvolvimento das crianças a partir de cada competência geral e por área. Pensa aí e já me responde. Vou dar um tempinho aí para você pensar. Essa é um pouquinho mais complexa, né? E aí? Difícil essa? Vamos começar pela letra E? Olha lá. E. Transição deve ser acompanhada, né? A transição deve ser acompanhada por registros que evidenciem o desenvolvimento das crianças. Até aqui, tudo bem. Ok. Tem que ser acompanhada mesmo, lembra? Dos registros, portfólios, né? Dos relatórios, do desenvolvimento e das aprendizagens das crianças, né? Mas de cada competência geral e por área. Gente, competência geral e por área, eu estou falando aqui da BNCC relativa a quê? Ao ensino fundamental, ou seja, eu vou ter que olhar para essa criança, olhar os seus registros de desenvolvimento a partir do que se espera para o ensino fundamental? Evidentemente que não, né? Jamais eu posso ter esse tipo de olhar. Eu não posso cobrar aquilo que vai ser objeto de aprendizagem e de ensino lá no ensino fundamental, tá? Então, não tem nada a ver essa. D. A realização de conselho de classe entre professores da educação infantil e do ensino fundamental. Gente, conselho de classe é só do ensino fundamental para frente, porque eles vão definir outras questões também de avaliação, mas não só de avaliação, né? Mas é o conselho de classe, ele jamais vai ter professores da educação infantil junto com professores do ensino fundamental, porque são etapas diferenciadas e o conselho de classe é lá do ensino fundamental, né? Na educação infantil, os conselhos de classe, quando há, eles são mais para conversar a respeito do desenvolvimento das crianças, o que se pode propor ali, mas jamais tem a mesma conotação de um conselho de classe do ensino fundamental, que tem inclusive a atribuição de considerar ali os conceitos avaliativos, né? E os conceitos de promoção ou retenção, né? Conceitos, notas, enfim, vai tratar também do desempenho, né, das crianças, dos estudantes, mas não só, né? Então, também não é
a nossa alternativa, e não há um conselho de classe que vai conjugar ali duas etapas diferentes, né? Mesmo no ensino fundamental, conselho de classe é de classe, não é de anos diferentes de escolaridade, né? É um conselho de classe para o primeiro ano, outro para o segundo ano e assim sucessivamente, né? Não vai haver conselho de classe que vai no mesmo conselho, você pode ter na mesma reunião vários conselhos, mas conselho de classe da educação infantil junto com o ensino fundamental, esquece que isso aqui não é uma realidade. Para o acesso ao ensino fundamental, deve-se verificar se as crianças atingiram as aprendizagens. Olha só que absurdo isso! Para verificar se elas atingiram as aprendizagens, ou seja, é critério agora para ingresso, para o acesso ao ensino fundamental, que elas tenham atingido aí aprendizagens esperadas a partir dos objetivos de aprendizagem? Sinistro isso, né? Ele não é para o acesso, tá? B. A obrigatoriedade de transição a partir dos 4 anos de idade tornou a pré-escola parte do ensino fundamental, quer dizer, a pré-escola, o segundo ano, né, da pré-escola, primeiro e segundo anos, né, da pré-escola fazem parte agora do ensino fundamental? Claro que não. A obrigatoriedade, sim, a partir dos 4 anos, mas é na educação infantil. É na segunda parte da educação infantil, que é a pré-escola. A primeira parte é creche e pré-escola, né? Berçário e creche, né? Mas há 4 anos é pré-escola, dentro da educação infantil, que é diferentemente, né, outra etapa da educação básica, diferente do ensino fundamental. Portanto, esta aqui também invalida a questão, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só nos resta a alternativa A como correta, né? Um dos objetivos da aprendizagem das crianças a ser considerado na transição é se utilizam vocabulário relativo às noções de grandeza, espaço, medidas como meio de comunicação das suas experiências. Ok, exatamente como está posto na BNCC a partir dos campos de experiência da educação infantil. E aí temos como correta, gabaritando comigo, alternativa A. Bora lá fazer mais uma? Vamos lá, nossa última questão 5, 2019, desculpa. Banca FEPESE, Prefeitura de Xaxim, lá em Santa Catarina, professora regente do ensino fundamental, anos iniciais. Segundo o texto da Base Nacional Comum Curricular, né, de 2018, a transição da educação infantil para o ensino fundamental requer muita atenção para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas. Sobre essa consideração, é correto afirmar que torna-se desnecessário estabelecer estratégias de acolhimento e adaptação, tanto para as crianças quanto para os docentes, de modo que a nova etapa se construa com base no que a criança sabe e é capaz de fazer em uma perspectiva de continuidade do seu percurso educativo. B. Precisam-se evitar registros que evidenciem os processos vivenciados pelas crianças ao longo da sua trajetória na educação infantil, pois não podem contribuir para a compreensão da história de vida de cada aluno do ensino fundamental. C. Deve-se garantir a integração e a continuidade dos processos de aprendizagem das crianças, respeitando suas singularidades e as diferentes relações que elas estabelecem com o conhecimento, assim como com a natureza das mediações de cada etapa. D.
não são consideradas importantes conversas ou visitas e troca de materiais entre os professores das escolas de educação infantil e de ensino fundamental, anos iniciais, né? Porque são irrelevantes na inserção das crianças dessa nova etapa da vida escolar. E dispensa-se um equilíbrio entre as mudanças introduzidas e a continuidade das aprendizagens, de modo que a nova etapa se construa com base no que os educandos sabem e são capazes de fazer, evitando a fragmentação e a descontinuidade do trabalho pedagógico. Pensa aí, que alternativa que está correta. E aí, mais complexa essa, mais fácil, mais difícil? Como é que estava essa questão? Vamos direto para a alternativa correta? Vamos? Vamos lá? Qual que é? A, B, C, O, D, O, E, A, B, C, D, O, E, que é? Que é? A alternativa correta, alternativa C. Olha lá, deve-se garantir a integração e a continuidade, isso a gente falou o vídeo inteiro, né? Dos processos de aprendizagem das crianças, respeitando as singularidades, as diferenças, as relações que elas estabelecem com o conhecimento, assim como a natureza das mediações de cada etapa. Essa é a nossa alternativa correta, mas vamos ver a A. Como é que é? Olha, torna-se desnecessário estratégias de acolhimento e adaptação. Não preciso nem terminar de ler, né? Desnecessário? Claro que não, né? É super necessário estabelecer aí estratégias, atividades, né? Pensar em momentos de acolhimento, seja ali um horário diferenciado, atividades com os pais, enfim, tem que pensar aí nesse acolhimento e nessa adaptação, né? Não, nada de desnecessário, é super importante. B, precisam-se evitar registros que evidenciem os processos vivenciados pelas crianças. Não, esse evitar aqui invalidou toda a questão, né? Exatamente, você precisa de registro que evidencie os processos vividos, né, pelas crianças, a sua trajetória, porque eles vão contribuir, não, né? Eles contribuem para a compreensão da história de vida escolar de cada estudante, né? D, não são considerados importantes conversas ou visitas, quer dizer, não são importantes? Claro que são super importantes essas conversas, visitas e trocas entre os professores, né? Professores da educação infantil e do ensino fundamental. E dispensa-se equilíbrio, quer dizer, eu vou dispensar o equilíbrio? Claro que não, eu preciso valorizar, eu preciso acentuar esse equilíbrio aí das mudanças, não preciso nem acabar de ler a alternativa. Portanto, a nossa alternativa correta para gabaritar a questão 5 é a alternativa C. Tudo bem? Tudo certinho? Bacana, não esquece de dar seu joinha, não esquece de colocar aqui nos comentários aquilo que você quer ver aqui no canal para a gente atender aí as suas necessidades de estudos. Bom, vamos ficando por aqui, beijo grande e até o próximo vídeo.